Faltam 17 dias para o grande dia, para a prova do concurso do TJ do Maranhão. E você, nesses 17 dias, tem que estar muito correndo, tem que estudar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo que sobrar. E a gente aqui continua na batalha junto com vocês todos os dias, 10 horas da manhã, com a nossa dica do dia. No caso aqui, a minha dica é sobre administração pública. Nós vamos falar a diferença entre privatização, terceirização e publicização. Que dentro de administração pública, dentro do contexto da administração pública brasileira, dentro do modelo gerencial, nós temos esses institutos. Você precisa saber diferenciar a privatização da terceirização e da publicização. É bem provável que a privatização e a terceirização você já seja profundo conhecedor, né? A toda hora a gente ouve falar em privatização. Privatizar seria, a grosso modo, dizer vender uma empresa pública, né? Uma empresa pública para a iniciativa privada. A partir daquele momento, a iniciativa privada é que vai tocar aquele negócio, vamos dizer assim. A terceirização a gente conhece muito, como é muito usada para serviços gerais, para vigilância, não é isso? Na verdade, é você pegar um serviço que você poderia fazer, mas por algum motivo você não quer fazer, você terceiriza. Você paga para uma empresa privada realizar aquele serviço. E o que seria a publicização? A publicização ela foi uma novidade, justamente dentro da administração gerencial. Vamos com calma, que eu vou mostrar tudo isso para vocês e fazer uma questãozinha. Só relembrando, hoje, faltam 17 dias, ainda temos ingressos dentro do primeiro lote, que está a R$ 42,00. Basta você entrar lá em lojadoconcurseiro.com.br, na verdade tem aqui na descrição do vídeo o link direto. Você usa esse código TJMA42, enquanto estiver na promoção você consegue. Os próximos lotes, R$ 50,00, mas ainda temos ingressos. E se você ainda não adquiriu também, já tem mais de 200 pessoas aqui que adquiriram a semana de revisão online. Ela vai começar mais ou menos 10 dias antes da prova. Na próxima quinta-feira vai começar a disponibilizar videoaulas, tá? É bem legal, R$ 39,00. Não fica de fora, principalmente aqui do nosso evento. Vão ser cerca de 10 professores, 9 a 10 professores, lá no Rio Poti Hotel, tá bom? Então, pessoal, privatização, que é o mais fácil, o mais simples, acabei de dizer para vocês, é quando você vende o patrimônio público para a iniciativa privada por algum motivo, ou porque você não entende que não dá lucro, ou porque você é entreguista, como a gente fala, né? Quando o governo quer entregar o filé para a iniciativa privada, não importa o motivo. O importante é o que é privatização. Bem, é possível, como já ocorreu diversas vezes na história do país, que o Estado julgue que aquela empresa deve tornar-se uma entidade privada. Então, olha, aquela empresa pública deve tornar-se uma entidade privada, tá? Deixa eu melhorar aqui a minha linha aqui, tá? Foi muito. Tá? Bem, agora, não cabendo mais a ele, Estado, gerir aquele tipo de serviço, seja por motivos políticos, seja por incentivo a um mercado mais livre ou por necessidade de captação de dinheiro para os cofres públicos. Mas o Estado define que determinada empresa deve tornar-se uma entidade privada. Para isso, o Estado privatiza aquela empresa, ou seja, ele vende a propriedade e o direito de explorar e gerir aquele negócio e abre mão do seu controle. Aquela empresa passa a ser desvinculada do Estado. Pronto, esse texto deixa muito claro o que é privatização. É você vender, tá, a propriedade e o direito de explorar e gerir o negócio para a iniciativa privada e abrir mão do controle. Ok. A terceirização também, nela, diferentemente do que ocorre na privatização, o Estado não vende nenhum dos seus serviços e nem abre mão de sua função. Pelo contrário, ele terceiriza a prestação de algum serviço que precise realizar e que não julga que tenha capacidade ou competência, pagando para que uma empresa privada o faça. Então, vender o patrimônio de uma empresa
para a iniciativa privada é privatização, tá? Pagar para que a iniciativa privada preste um serviço para a gente ou faça um determinado produto para a gente é a terceirização. E aí vem o que mais interessa para a prova, que é a publicização. Está sendo muito falada, inclusive, ultimamente, tá? Estão querendo implementar nas universidades federais. A publicização é muito usada já em hospitais públicos. Por exemplo, no estado do Pará, existe uma OS, uma organização social, que ela gerencia todos os hospitais do estado. Então, é ela que faz os concursos públicos, contrata as pessoas pela CLT, tá? É ela que compra os remédios e o estado repassa o dinheiro para ela. Vamos ver como é que funciona isso mais ou menos. Publicização é a transferência da gestão de serviços e atividades, transferência, tá? Mas não é qualquer tipo de atividade. Eu não posso fazer com a segurança pública. Eu não posso fazer qualquer atividade, não. É a transferência da gestão de serviços e atividades não exclusivas de Estado, porque, por exemplo, a segurança pública é uma atividade exclusiva de Estado. A fiscalização é uma atividade exclusiva de Estado. Então, transferir a gestão de serviços e atividades não exclusivas de Estado para o setor público não estatal, assegurando o caráter público à entidade de direito privado, bem como autonomia administrativa e financeira. Vou explicar melhor já já. Mas esse é o termo, esse é o texto que mais cai em prova. Você transfere a gestão de serviços e atividades não exclusivas de Estado, tá? Aquilo que tanto o Estado como a saúde, tem hospital público e hospital particular. Então não é exclusivo de Estado. Então você pode transferir a gestão para o setor público não estatal, assegurando o caráter público à entidade de direito privado, bem como a autonomia administrativa e financeira. Então você vai passar para a iniciativa privada, mas essa iniciativa privada, ela vai continuar tendo um caráter público. O Estado passa de executor ou prestador direto de serviços para regulador do mercado, provedor ou promotor deste mercado. Como provedor desses serviços, o Estado continuará a subsidiá-los, buscando ao mesmo tempo o controle social direto, o controle da sociedade sobre o serviço público e a participação da sociedade. Tá bom? Ainda tem mais um pouquinho para fechar bem direitinho a ideia. Destaca-se ainda que as organizações sociais, as famosas OS, estão enquadradas no chamado terceiro setor, assim entendido aquele que é composto por entidades da sociedade civil de fins públicos e não lucrativos, tá? Então, preste atenção, você fala que está transferindo para a iniciativa privada, mas na verdade você está transferindo para uma OS, que é uma entidade da sociedade civil de fins públicos e não lucrativos. Esse terceiro setor, que são as ONGs, as OS, coexiste com o primeiro setor, que é o Estado, e o segundo setor, que é o mercado, tá? Então, quando você vai falar em terceiro setor, são as organizações sociais, as ONGs, por exemplo, tá bom? E são elas que vão, na publicização, resumindo, você vai repassar. Você, ao invés de gerir diretamente um serviço público, uma OS assume esse serviço público e você paga, você coloca dotação orçamentária para que essa OS possa fazer as coisas. Essa OS não vai ter as mesmas dificuldades, vamos dizer assim, de licitação muito rigorosa, etc. Tá bom? Então, resumindo aqui, nós temos o seguinte: privatização é a venda de ativos públicos que não devem mais permanecer dentro do setor público. É a venda. Terceirização é contratar externamente a execução de serviços a serem prestados por terceiros. E publicização é a transferência de serviços públicos não exclusivos a entidades privadas sem fins lucrativos, as quais são qualificadas como organizações sociais. Pronto. Resumindo, esta é a diferença. Vamos fazer aqui uma ou duas questõezinhas da FCC. Essa aqui caiu em 2018, tá? No Amazonas.
A reforma do aparelho do Estado, implementada meados dos anos 90, lá com o governo Fernando Henrique Cardoso, buscava um novo paradigma para a atuação da administração pública, que é a administração pública gerencial. Nesse sentido, entre outras medidas, pregava a transferência de serviços públicos não exclusivos a entidades privadas sem fins lucrativos, as quais eram qualificadas como organizações sociais, o que correspondeu ao mecanismo denominado accountability, não, isso é prestação de conta, desestatização, governança, publicização ou privatização, transferência de serviços públicos não exclusivos a entidades privadas sem fins lucrativos, as quais eram chamadas de organizações sociais, só pode ser a publicização, tá bom? Muito fácil, muito tranquilo. Aí tem uma segunda aqui, da FCC. O conceito de publicização, idealizado pela reforma do aparelho do Estado, significa a transferência compulsória, ou seja, a transferência obrigatória ao poder público de atividades originalmente de responsabilidade do Estado, como saúde e educação. Não é transferência ao poder público, é do poder público para a iniciativa, para as instituições públicas sem fim lucrativo, vamos dizer assim. Publicização significa estatização? Não. Publicização significa a transferência de atividade antes desempenhadas por entes públicos, especialmente na área social, a entidades privadas sem fins lucrativos. É essa aqui a nossa resposta. Você vai transferir atividades antes desempenhadas pelo poder público, especialmente na área social, para entidades privadas sem fins lucrativos. Ampliação da atuação direta do Estado é o contrário, é a redução. O movimento de ampliação das informações da sociedade acerca da atuação do governo. Isso aqui é transparência, não tem nada a ver. Pronto, pessoal. Transferência de atividade antes desempenhadas por entes públicos, especialmente na área social. Transferência para entidades privadas sem fins lucrativos é o conceito de publicização. Com isso, a gente fecha a nossa dica e faltam 17 dias e vai estudar. Tchau, pessoal. Valeu.